Boa noite, pessoal. Vocês estão me ouvindo bem? Estão me enxergando? Sim. Muito bem. Então, boa noite a todos. Nós estamos iniciando mais uma noite na nossa semana acadêmica. Sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Karen, eu falo de Restinga Seca, região central do Rio Grande do Sul, e hoje eu farei a mediação com o professor Marcelo. Antes de darmos seguimento, eu quero passar alguns lembretes. Coloquem os seus nomes completos no chat ao lado, para que sua presença seja registrada e possamos emitir seu certificado posteriormente. Todos os participantes devem estar com câmera e microfone desligados para evitar ruídos e interferências durante a fala do professor. Para fixar a apresentação do ministrante em sua tela, clique em configurações, que são aqueles 3 pontinhos no canto inferior direito, e depois selecione alterar layout, selecione a barra lateral, e aí fixe em apresentação na opção do alfinete. As perguntas ou comentários que queiram fazer, podem colocar no chat e no final serão repassadas se ele errar responder. Hoje a nossa palestra, então, será com o professor Marcelo Voto Teixeira, que já é conhecido da casa, né? O Marcelo é professor titular na UNO Chapecó, mestre em Educação pela Universidade de Caxias do Sul, da UX, especialista em Didática e Metodologia para o Ensino Superior pela Anhanguera, Rio Grande, e bacharel em Biblioteconomia pela Universidade Federal de Rio Grande. E o tema que será apresentado por ele é Empreendedorismo e Catalogação. O que, como e onde? Seja bem-vindo, professor, e agora é tudo contigo. Boa noite, Karen, tudo bom? Boa noite, pessoal que está presente. Obrigado pelo convite. Tudo prazer. bem. Eu vou compartilhar, abrir a minha câmera aqui também. Opa, tá. Perfeito, aí estou aparecendo. Eu fico com um certo receio de fazer perguntas do tipo, estão me ouvindo ou estou aparecendo, porque daí surge várias respostas ao mesmo tempo, né? Eu vou falando, se deixarem de me ouvir ou me ver em algum momento, daí o pessoal grita aí nos comentários, daí eu vou estar percebendo, tá? Certo, mas agradeço, estamos ouvindo bem, tá? Ah, que bom, bom. Agradeço bastante o convite, é uma honra estar conversando com vocês, tenho um grande carinho pela instituição, pela Universidade de Caxias do Sul, e em especial pelo curso de Biblioteconomia, que vocês sabem que eu estive junto com outros colegas na criação do curso. Então, para mim é um grande prazer hoje estar conversando com vocês aqui, e extrema satisfação ver como o diretório acadêmico da Biblioteconomia ganhou corpo ao longo desses anos. É um trabalho que, quando eu estive à frente da coordenação do curso, a gente batalhou bastante com os alunos na época para que se tivesse, sabe? Daí foi aberto o primeiro grupo, a primeira semana, e ver que organicamente isso se desenvolveu, né? E hoje ver juntamente com a professora Suzana, a qual também agradeço o convite, parabenizo pelo trabalho que ela vem desenvolvendo. Agradeço. Para mim, eu fico extremamente feliz. Primeiro pelo convite. Opa, oi pessoal que está com a câmera ligada, tudo bom? Estou vendo vocês aqui também. Sejam bem-vindos. E eu fico muito feliz, então, com o convite, tá? Bem, pessoal, eu preparei alguns slides que eu vou compartilhar com vocês aqui também, tá? Para que a gente possa conversar um pouquinho sobre a temática, então, que eu sugeri para tratar na semana acadêmica, que tem como uma base teórica, uma temática, né, melhor dizendo, o empreendedorismo. Deixa eu me compartilhar aqui na tela. É esta daqui. Isso. Deixa eu ocultar isso. Então, pessoal, a bem dizer, e eu preparei alguns slides, eu acredito, mas eu sempre erro essas previsões de que eu vá ocupar algo em torno de 1 hora de fala, tá? Mas eu confesso a vocês que eu tenho um defeito, que ao longo dos anos a gente passa a se conhecer melhor, e um deles eu sou um pouco chavista, eu falo bastante e vou me empolgando, e principalmente quando o assunto é algo que eu adoro, que é a catalogação. Então, pode correr o risco de passar um pouquinho, mas eu garanto a vocês que eu vou me centrar dentro de um tempo ali previsto de 1 hora, 1 hora e 15 minutos, tá?
E a bem dizer, para mim, é uma apresentação extremamente nova. Eu já atuo enquanto bibliotecário há 12 anos, formado já, mas é a primeira vez que eu vou abordar a catalogação sobre uma outra viés que não sequer circunda a representação descritiva, né, regras de catalogação ou metadados, e sim empreendedorismo. A Karen, quando fez o contato comigo, inicialmente, me deu muita liberdade, fico muito feliz assim de que, professor, você pode escolher, né, a temática, o tema central é empreendedorismo e que você quiser tratar. E tem uma analogia que é você chuta a bola na frente e depois sai correndo para buscar e ver se alcança, né? E eu, no dia, fui dar o título, então vamos lá, empreendedorismo e catalogação. E depois, quando eu sentei ao longo dos dias para preparar essa apresentação, eu vi, meu Deus, eu joguei a bola lá na frente, agora eu vou ter que estudar o que é empreendedorismo para poder estar conversando com vocês e tentar achar as intersecções que nós temos entre a catalogação e o empreendedorismo. Eu acredito que, de alguma forma, eu tenho conseguido amarrar isso durante essa fala que eu preparei para fazer aqui com vocês, tá? Pois bem, de início, eu agradeço a apresentação, Karen. Realmente, eu acho educado a gente se apresentar um pouquinho antes. É um rito acadêmico, digamos assim, né? Então, meu nome é Marcelo Voto Teixeira, sou bibliotecário, tenho uma especialização em didática e metodologia para o ensino superior e um mestrado em educação, mestrado este cursado na UX, na Universidade de Caxias do Sul. Atuo hoje como professor titular no curso de biblioteconomia da UNO Chapecó, é a universidade da região do Oeste catarinense. O nome da universidade é a Universidade Comunitária da Região de Chapecó, UNO Chapecó. Eu comecei a minha carreira profissional como estagiário na Universidade de Caxias do Sul em 2008, para fazer o estágio curricular. Eu sou formado pela FURG, no interior do Rio Grande do Sul, penúltima cidade, próximo ao Chuí. Hoje eu estou falando da cidade de Porto Alegre. E eu comecei em 2008 como estagiário, então como estágio curricular. Trabalhei na UX quase 7 anos, e ao término dessa jornada na UX, eu estava como coordenador técnico do sistema de bibliotecas. Na época, não sei se hoje ainda são 12 bibliotecas, e também como coordenador e professor do curso de biblioteconomia EAD. Então, foi uma jornada até de curto tempo, 6 anos e meio, mas que foi bastante relevante e bastante intensa, essa palavra que eu queria dizer, né? Onde conseguimos empreender em várias frentes, tanto dentro da biblioteca, como, inclusive, um curso de biblioteconomia. Dentro da minha trajetória, dentro da biblioteca da UX, eu atuei no processo técnico também, cheguei a ser o responsável pelo processo técnico também da biblioteca central, do sistema de bibliotecas, mas na biblioteca central. E nesse período, eu estudava, isso estou falando para vocês, eu ainda nem era o responsável pelo processo técnico, mas em 2010 um novo código de catalogação chamado RDA, e fazendo estudos junto com outros colegas, passado algum tempo já, aí sim como responsável pelo processo técnico, nós implementamos o RDA, o novo código de catalogação, no controle de autoridades do catálogo da biblioteca da UX, o que deu uma grande repercussão nacional, porque foi a primeira, com certeza sabemos que foi a primeira biblioteca no Brasil a começar a trabalhar com RDA, e isso é um legado que a biblioteca da UX vai levar para o resto da sua história. A história é essa que completou 50 anos este ano, foi recente, foi este mês ainda, e parabenizo a todos os profissionais da universidade por isso. E isso me levou também a um cenário nacional a divulgar tanto o trabalho da Universidade de Caxias do Sul, como também estudos que eu estava fazendo sobre o RDA e sobre a catalogação em si. Então, ao longo destes anos, eu tenho feito algumas palestras também e tratado sobre esse tema, catalogação, pelo Brasil. Fico muito feliz quanto a isso, e as tecnologias digitais estão nos oportunizando conversar hoje com o Brasil todo, e já apresentei trabalhos também no México sobre o RDA no Brasil. E mais recentemente ainda, cerca de um mês, eu estou na coordenação do grupo de trabalho em catalogação da FEBAB, da Federação Brasileira de Associações de Bibliotecários e Instituições, então coordenando um grupo que quer, de alguma forma, contribuir para o cenário nacional da catalogação. Então,
só um pouquinho de mim, um pouco da minha trajetória acadêmica, né? Infelizmente, né, o rito acadêmico não permite colocar aqui, não seria adequado, mas eu gostaria de falar também que fora essa trajetória acadêmica, eu também tenho o título, né, de vencedor da edição de 2014 do Campeonato de Chopemetro da cidade de Feliz, e também tenho um curso de barista básico de 8 horas, tá? Então, são também 2 títulos que eu carrego, mas não são tão acadêmicos assim para colocar numa apresentação. Mas café e cerveja eu entendo também, pessoal. Mas, feito então essa bela propaganda aqui, vamos começar a falar propriamente dito da apresentação. Empreendedorismo e catalogação. O que, como e onde. Então, como falei para vocês antes, quando eu lancei esse título, e isso foi num período, passado algumas semanas, quando eu botei a bunda na cadeira e disse, vamos agora começar a preparar essa apresentação, eu vi, meu Deus, onde eu joguei essa bola? Eu joguei a bola lá no mato e agora vou ter que buscar. E principalmente quando eu botei o que, como e onde, eu prometi que eu iria tratar temas específicos ainda de um outro tema maior, ao qual eu fiquei, nossa, como eu vou relacionar tudo isso? E confesso a vocês que depois de tudo pronto, eu percebi que o título não está certo. Porque o título deveria ser empreendedorismo e catalogação, o que, onde, como. Porque a ordem lógica que eu vou trabalhar com vocês é realmente o que é empreendedorismo e catalogação, o que é a intersecção entre elas, onde elas ocorrem dentro da catalogação, e depois, no final, sim, eu vou dar alguns exemplos de como estão ocorrendo empreendedorismos na área específica da catalogação. Tá? Então, a estrutura da nossa apresentação hoje vai ser muito mais o que, onde, com um panorama teórico, e o como isso está ocorrendo a partir de um panorama um pouquinho mais prático. Tá? Então, de certa forma, quando eu comecei a preparar essa apresentação, eu entendi, então, que eu tinha aqui 2 estruturas teóricas. Uma que, de certa forma, até dada a experiência, minha paixão pela área, eu tenho um certo domínio, por mais que eu não saiba tudo, e eu acho que a ignorância de saber que há muitas coisas que eu não sei sobre catalogação é o que me instiga a todo dia ler um pouquinho mais, aprender um pouquinho mais, conversar com pessoas sobre o assunto. Mas, de certa forma, a gente vai ganhando algum domínio ao longo dos anos. E uma outra área que, para mim, é extremamente nova, que é o empreendedorismo. Não é a minha área de estudo, não é uma área que eu procure ler nos finais de semana, como é a catalogação. E mais ainda, eu quero, nesse momento, é tentar entender como essas 2 áreas podem se encontrar, como empreendedorismo e catalogação podem se relacionar. A intersecção entre essas 2 grandes áreas de estudo é o que a gente vai querer conversar um pouquinho na apresentação de hoje. E, obviamente, isso a partir de uma percepção minha. Então, parafraseando Humberto Eco no livro Uma História da Leitura, onde ele inicia dizendo que a história da leitura são várias. Então, o que ele está apresentando naquele livro é uma história. Talvez o que eu apresente aqui é uma história da relação do empreendedorismo com a catalogação. Podem haver outras, mas... pessoal, desculpa, tem alguém com áudio ligado e realmente isso daí vaza bastante. Obrigado. Então, quando a gente se dispõe a olhar o empreendedorismo e a catalogação, eu preparei aqui breves considerações sobre empreendedorismo, pelo menos para a gente poder ter uma base sobre isso, e para aqueles que já têm essa base, ok, mas para que também possam saber quais são as minhas bases sobre empreendedorismo. Porque, sim, eu tive que aprender sobre isso, ler sobre empreendedorismo, para daí poder ver quais seriam as intersecções com a catalogação. O que eu posso dizer para vocês é que grande parte do que eu estou trazendo sobre empreendedorismo, eu estou usando como fonte este artigo de um economista chamado Sérgio Dias, que ele é pós-graduado em gerência de projetos e especialização em administração de empresas. E há um site, administradores.com.br. Então, o que eu vou trazer para vocês as percepções sobre empreendedorismo agora é desta fonte aqui. Também adianto para vocês que no final da apresentação eu estou deixando o link de todas as referências de materiais que eu consultei para essa apresentação, tá? E as imagens utilizadas também. Pois bem, o Sérgio Dias, ele apresenta sobre empreendedorismo nesse artigo alguns tópicos, e eu separei aqui para vocês algumas questões que ele trata e que eu gostaria de conversar com vocês um pouquinho. A primeira delas, e não sendo aqueles pedantes que traz a etimologia da palavra, não nesse sentido, mas
como ele trouxe a origem da palavra empreendedor e de que ela tem origem da palavra francesa, e eu tenho um certo receio de falar se é entrepreneur, mas não vou arriscar muito, e assim já gastei todo o meu francês aqui, mas um ponto muito importante que o Sérgio Dias traz é que o termo empreendedor, que se origina da palavra francesa, tem sido geralmente traduzido para o português de uma forma errada como empresário, sabe? Porque sim, está havendo para ele, para o Sérgio Dias, uma confusão entre o que é empreender e o que é ser empresário. Ele até apresenta o ponto de que empreender é mais do que ser um empresário. Empreendedor é aquele indivíduo que sabe identificar as oportunidades que aparecem e consegue transformá-las em um negócio lucrativo. E isso é um ponto que também, desde pequeno, nos ensina o empreendedor, o que é a imagem do empreendedor, até mesmo agora, durante a minha fala, qual é a imagem mental que vocês formam quando a gente fala empreendedor? Normalmente é um empresário, é quem tem um negócio próprio, é quem é o dono de uma empresa. E é errado ter essa percepção, tanto pelo texto do Sérgio Dias, mas quanto a percepção que eu tive dos materiais que eu li. Porque empreender é diferente de ser empresário. Obviamente que um empresário necessita empreender, mas um funcionário, como eu sou na UNO Chapecó, como vocês aqui que fazem estágio ou atuam já profissionalmente nas suas empresas, vocês podem empreender dentro da empresa para poder tornar o negócio lucrativo. E aqui é um ponto muito importante sobre o que é lucrativo. Quando eu li isso o Sérgio Dias não traz, ele apenas menciona transformá-las no negócio lucrativo, eu fiquei pensando sobre isso, mas lucrativo nem sempre é dinheiro, a gente não pode remeter a lucro a dinheiro. Então eu trouxe para vocês aqui, e tirado do Google mesmo, né, um significado da palavra lucrativo. Lucrativo pode ter uma percepção voltada, que proporciona lucro, vantagem, vantajoso, rentável, ou a segunda definição, que eu acho que para a nossa fala de hoje se encaixa melhor, que é de que se tira proveito, que é fruitivo, interessante, é útil. Ou seja, empreender é tornar o negócio que você faz parte, sabe? Isso pode ser a biblioteca em que você atua, mais interessante, mais útil. Então, vejam, como empreender não é tornar algo financeiramente mais rentável, mas é sim torná-lo algo melhor. Seguindo ainda pelas linhas que o Sérgio Dias nos traz, empreendedor é, portanto, um indivíduo que reúne as características de gestor eficaz e inovador sistemático. Isso é um ponto muito interessante que a gente traz até mesmo para a área da catalogação, e para aqueles que já atuam com catalogação e estão assistindo essa palestra hoje vão entender, um catalogador ele é, de origem, um ser sistemático. Há sistematização em todo o fluxo de trabalho da catalogação. É difícil você entrar numa área, e aí seja a nomenclatura, a denominação que é sua biblioteca D, processo técnico, processamento técnico, a área de tratamento da informação, mas é muito difícil você entrar nessas áreas e ser um ambiente desorganizado. Porque normalmente o catalogador, nas primeiras ações que ele faz, fora sistema, é organizar o fluxo físico, sabe, em que os livros, os recursos que a biblioteca está adquirindo vão transitar. Então, o catalogador por só ele já é um agente sistemático. E quando ele consegue perceber que ele pode agir na gestão de forma eficaz, ou seja, fazendo o que deve ser feito, ele consegue inovar e sempre seguindo a sua linha sistemática. Então, um ponto bem importante que vem ao encontro da prática da catalogação. O Sérgio Dias ainda menciona que um empreendedor vai estabelecer metas, iniciar projetos, controlar resultados, ou seja, ele vai fazer planejamento. O empreendedor hoje ele não pode ser só até uma brincadeira, e na verdade não é uma brincadeira, a Disney tinha os Imagineers, né, os engenheiros de imaginação, eram profissionais pagos realmente para ter ideias para a Disney. Isso é a profissão, daí o pessoal brinca, né, que é a profissão que todo mundo sonha em ter, onde o seu trabalho é dar ideias. E, obviamente, que nós sabemos que nas organizações isso não é possível. Você não pode simplesmente dizer, eu tenho ideias, aqui estão as ideias. Você tem, se você se propõe a inovar, se você se propõe, vamos falar sobre inovação em seguida, mas se você se propõe a empreender, é obviamente que você tem que estar preparado para estar na ponta do processo, sabe? Estabelecendo metas para que aquele empreendimento ocorra.
iniciando os projetos que aquele empreendimento exige, controlando os resultados para verificar se realmente o objetivo para que aquele empreendimento ocorra estejam sendo alcançados. Ou seja, quem deseja empreender tem que estar disposto a planejar. Finalizando, os 4 últimos tópicos que eu extraí do texto do Sérgio Dias é de que existem 3 virtudes que determinam a diferença entre um empreendedor e um empresário. E são elas: atitude, planejamento e inovação. Ou seja, um empresário, ele pode ter a boa vontade, ele pode ter o conhecimento técnico, mas não necessariamente ele tem atitude, planejamento e inovação, porque dependendo do teu capital de investimento, ou seja, o quanto de dinheiro você tem para colocar em um negócio, você pode pagar excelentes profissionais que farão isso para você. Quem diga que o boi engorda os olhos do dono, né? Mas há muitos empresários com uma cartela grande de investimentos que não olham todas as suas empresas. Isso é muito comum. Já o empreendedor, não tem como você dizer, eu tenho vários empreendimentos, e vejam como se confunde muito com o empresário, né? Porque você ter empreendimento quer dizer que você está inovando em determinadas áreas. Não tem como você estar inovando em determinadas áreas sem você estar lá. Então, logo, o empreendedor tem que ter atitude, planejamento e a inovação. A função do empreendedor é quebrar paradigmas, trabalhando uma ideia para torná-la um novo produto ou um novo serviço. E o produto, para mim, esse penúltimo tópico é o que mais me abriu os olhos até, e que vai trazer uma linha de raciocínio para a nossa apresentação, que é a questão de que o produto do empreendedorismo é a inovação. E até esse parênteses aqui é meu. Empreender é a ação, inovar é o produto do empreendimento. Ou seja, empreender, pessoal, é algo vazio, é algo dependente de uma ação. Sabe? Dependente não de uma ação, mas dependente de um movimento, dependente de uma área. Empreender em quê? Sabe? Empreender no meu negócio, empreender no meu ambiente de trabalho, empreender na minha vida pessoal, sabe? Então, empreender, ela é a ação, mas inovar é o produto, porque quando você começa a praticar o empreendimento, o empreendedorismo, você está gerando novos produtos e serviços, e isso é inovação. As empresas descobriram que há mais eficácia no processo de inovação quando elas envolvem. E, obviamente, daí pela percepção de um economista e administrador como Sérgio Dias, ele coloca aqui, envolvem os consumidores, fornecedores, concorrentes, parceiros ou outros neste processo. Eu focaria aqui nos outros, porque quando nós pensamos em empreender dentro da área da catalogação e que deve se envolver os agentes à volta, nós estamos falando de nossos colegas, estamos falando sim da comunidade que utiliza a biblioteca. Ou seja, empreender envolve comunidades. Não vou dizer que é impossível, de tudo que eu li, que vocês possam empreender sozinhos, mas é muito mais difícil que vocês consigam fazer isso. Sabe? Então, eu sempre vou manter essa linha que o Sérgio Dias traz aqui, de que empreendimento, para você empreender, você precisa ter grupo, você precisa conversar com pessoas, sabe? Você precisa ter relações, sabe? O melhor passo para que você possa empreender é sempre, e a inovação, isso é um ponto muito importante, empreendimento e a inovação sempre parte de pessoas. E boas ideias, elas nascem do compartilhamento. Enfim, pessoal, dessa forma eu consegui trazer para vocês, a partir de uma linha teórica, que é este economista Sérgio Dias, uma percepção do que pode ser o empreendedorismo. Agora, a gente vai olhar um pouco do que pode ser o empreendedorismo na biblioteconomia. O empreendedorismo na biblioteconomia, pessoal, quando eu comecei a preparar essa parte, eu comecei a pensar, nossa senhora, como que eu vou tratar sobre empreendedorismo na biblioteconomia? É algo tão amplo, eu vou trazer alguns casos para refletir, eu vou trazer os potenciais de aplicação do empreendedorismo dentro da biblioteconomia, mas lembrando, biblioteconomia é diferente de biblioteca, tá? Biblioteconomia é um aspecto muito maior, é uma ciência, ou uma área de uma ciência,
Então eu pensei, olha, o melhor exemplo que eu posso dar, concreto, é mostrar que o empreendedorismo, e lembrando, o empreendedorismo enquanto ação e a inovação enquanto produto, é de que o empreendedorismo ele pode estar em todas as áreas da biblioteconomia. Para tentar concretizar isso que eu estou falando, eu peguei, por exemplo, aqui, a representação gráfica do perfil de formação do curso de bacharelado de biblioteconomia da própria UFS, com a sua grade curricular e as disciplinas ofertadas. Pessoal, nós podemos pensar em empreendimento em praticamente todas as áreas aqui. Fontes de informação, planejamento e organização de bibliotecas, fundamentos de organização da informação, normalização 1 e 2, e como tem profissionais empreendendo nessa área, até como empresários, tá? Mas também em outras áreas, a UFSC mesmo elaborou um mecanismo online para referências eletrônicas, o MOR, e isso é um empreendimento, é uma inovação na área. Você faz referências bibliográficas e citações a partir de um software. Temos ainda a inovação em estudos métricos da informação, como a bibliometria, cientometria, diversas áreas que estão surgindo e que são frentes de trabalho, fora a gestão de pessoas, administração de serviços e por aí vai. O fato é que quando a gente quer trazer isso para um contexto da catalogação, inicialmente nós vamos focar nessas 3 áreas da biblioteconomia, ou da grade curricular da biblioteconomia da UFSC, que seria a representação descritiva 1, 2 e 3. Eu acho que, de certa forma, aqui na minha fala, e não estou lançando essa pergunta para vocês, não precisam responder, mas praticamente todo mundo concorda ou concordaria de que a catalogação seria isso, né? De quando a gente pensa em empreendedorismo na catalogação, a gente estaria olhando como empreender dentro dessas disciplinas aqui, correto? Bem, dito isso, apresentado isso, a gente vai para um terceiro tópico. Tá? Aqui a gente vai começar a entrar realmente na catalogação, saindo um pouquinho daquela esfera do empreendedorismo e agora abrindo a esfera da catalogação. Vamos olhar agora a catalogação na biblioteconomia e tentar entender o que é a catalogação na biblioteconomia, ao qual eu já dou um spoiler aqui, um pouquinho além daquelas 3 disciplinas que eu mostrei para vocês. Há um excelente livro, tá? E aí eu faço merchan, não ganho nenhuma coisa desse livro, tá? Mas existe um excelente livro na nossa área chamado Catalogação no Plural. Ele é de 2009, foi escrito pelas professoras Eliane May e a Naira Silveira, ambas hoje da Unirio, tá? Em 2009. Elas escreveram um livro e na página 94, as autoras escrevem que a catalogação ela pode ser dividida em 3 partes, tá? Que seria, passei o slide aqui sem querer, em 3 partes, que seria a descrição bibliográfica, pontos de acesso e dados de localização. Nessas 3 partes. Não foi a primeira vez que eu li, né? Mas lendo esse material, lendo outros materiais, eu tenho a mania de ficar filosofando pela casa, lavando a louça, sabe? Enfim, eu fico pensando algumas questões e de vez em quando dá um estalinho ali e eu volto nos meus rabiscos aqui e faço algumas anotações. Eu me lembro que lendo esse livro, certa vez eu comecei a mapear, eu botei realmente no papel um mapeamento, ok. Se catalogação é descrição bibliográfica, pontos de acesso e dados de localização, eu posso dizer que descrição bibliográfica e pontos de acesso é representação descritiva. E dados de localização é a representação temática. Não está errado. E vejam que aqui a gente já encontra as disciplinas, pelo menos da grade da UFSC, eu sei que tem outros alunos de outras instituições aqui, mas bate, né, com a grade curricular que é ensinada na biblioteconomia, né? Representação descritiva, representação temática. Na representação descritiva, vemos descrição bibliográfica e pontos de acesso, que não é à toa que a parte 1 do ACR2 é descrição bibliográfica e a parte 2 se chama pontos de acesso. Tá? Ambas são ensinadas numa disciplina chamada representação descritiva. Depois que eu montei isso daqui, eu ainda percebi que faltavam algumas coisas. A primeira delas, e me ajudou a entender, é a indexação. Ou seja, quando eu entendi que representação descritiva e representação temática, elas são macroprocessos, pode-se assim dizer, de um processo maior chamado catalogação, então eu inverti a ordem apresentada pelas autoras, eu estou entendendo que catalogação
é o processo maior, é o processo, e tem macroprocessos dentro, como a representação descritiva e a representação temática. Dentro de cada um desses macroprocessos, eu tenho outros microprocessos. Descrição bibliográfica, pontos de acesso, acrescento aqui a indexação, acrescento aqui os dados de localização, na verdade mantenho, né, os dados de localização também. E até um asterisco aqui, um parênteses na fala, dados de localização nós podemos entender como CDD, CDU, Cutter, tabela FA, e entre outros. Então, esse aqui foi um primeiro mapeamento que eu fiz para poder entender o que era a catalogação, seguindo as lógicas apresentadas pelas professoras Eliane e a Naira. Contudo, eu comecei a fazer algumas modificações que foram além do que estava no livro. Tá? E daí já é percepção do Marcelo pura. Tá? Dou o tapa-cara aqui. Caso discordem, fiquem totalmente à vontade. E caso eu esteja errado, por favor, me ajudem. Mas eu comecei a fazer, daí já fui além do que estava no conteúdo, de que, ok, vou inverter novamente, vou olhar os microprocessos e vou separá-los agora. Então vejam que eu fiz uma mudança aqui, onde a indexação foi desmembrada dos dados de localização, porque, a bem dizer, eu comecei a entender a indexação como um processo, um microprocesso, de um macroprocesso diferente, que são as linguagens documentárias. Então vejam que aqui, e bate até com a grade curricular da UFS e de vários outros cursos, que nós temos aqui a área da representação descritiva, a área da representação temática e a área das linguagens documentárias, todas elas vinculadas à catalogação. Então, logo, pensar em catalogação não é só pensar em representação descritiva, é pensar também na representação temática e nas linguagens documentárias. E aí eu tomei a liberdade de ir mais além ainda, de que não, catalogação ela vai além, não é somente, que já seria muito, representação descritiva, temática e linguagens documentárias. Catalogação passa sim, ou pelo menos tem pertencimento no desenvolvimento de coleções e na tecnologia da informação. Então, logo, pessoal, o que eu trago hoje para vocês na minha percepção, e que se a gente tiver que entender a catalogação na biblioteconomia, é de que catalogação ela é um processo, tá, que tem dentro do seu interior, digamos assim, tá, que tem em seu interior 5 macroprocessos, tá, que são as disciplinas, por assim dizer, de ensino da catalogação. Está aqui tecnologia da informação, e mais para frente eu vou tratar sobre cada uma delas, daí vocês vão entender a minha linha teórica, mas tecnologia da informação que nos ensina sistemas de recuperação da informação. E, ora, sistemas de recuperação da informação, podemos falar aqui catálogos. Catálogos nada mais são, e isso vem uma linha teórica da professora Naira e da professora Eliane May, catálogos são o produto da catalogação. Catálogo só existe a saída dos dados, a exibição dos registros num catálogo, porque um catalogador registrou os dados. Então, meu filho, se o catálogo não é um produto do trabalho do catalogador, aí eu já não estou realmente entendendo muito. Então, sim, o estudo de sistemas de recuperação da informação, saúde, pessoal, um sistema de recuperação da informação, ele é um estudo pertencente à catalogação, não tem como estar desassociado. Junto a isso, você pensar que a catalogação gera a ida de um recurso para o teu acervo, você precisa olhar a entrada desse recurso também. Ou seja, o desenvolvimento de coleções. Eu já vi e vivenciei em unidades de informação, em bibliotecas, em que a área da aquisição era tão desassociada da área de tratamento da informação, ou da área de catalogação, que um dia, de repente, a biblioteca comprou um Blu-ray. Comprou. Porque a aquisição achou que valia a pena comprar aquele Blu-ray. Só que não conversou com o pessoal da catalogação de que aquilo não era um tipo de material previsto na biblioteca. E o pessoal da aquisição não previu os impactos que teria, sabe, a entrada de um tipo de material que nunca foi previsto no acervo. Então, isso aqui é só um exemplo de mostrar como nós temos relação da catalogação com o desenvolvimento de coleções. E, obviamente, eu posso dizer que tem relação, mas eu até me corrijo, não é relação, como ela pertence à área de tratamento da informação. E até mesmo porque, e talvez para aqueles que talvez estejam agora aqui, será que isso faz sentido?
Eu vou aprofundar um pouquinho a linha teórica, mas depois eu volto para uma linha mais prática. Catalogação, ela pode ser entendida como tratamento da informação. Tá? Tratamento da informação é uma área específica da representação da informação. Representação da informação está relacionado a algo chamado organização da informação. Tá? Organização da informação já é um nível que a biblioteconomia em si ela não estuda tanto. Não, me corrija, ela estuda. Tá? A biblioteconomia estuda a organização da informação. E a organização da informação, ela é co-irmã de uma área chamada organização do conhecimento. Que é essa área, assim, a biblioteconomia estuda, mas não tanto. Quem estuda mais é os programas de pós-graduação, mestrado e doutorado em ciência da informação, que a organização do conhecimento visa a estruturar, como o próprio nome diz, o conhecimento, ou seja, a elaboração de tesauros, a elaboração de ontologias, de taxonomias, a elaboração de sistemas de classificação, a elaboração é a organização do conhecimento. Quando você traz a organização da informação, é a aplicação desses instrumentos de forma sistemática, seguindo regras, por exemplo. Tá? Então, você pensar a representação da informação, tratamento da informação, é envolver todos os processos que nós temos desde a origem lá na organização do conhecimento. Tá? Eu, como falei um pouquinho antes para vocês, é um conceito e é um pouco abstrato, e há vários artigos na área que mostram que existem linhas teóricas diferentes para o entendimento de organização do conhecimento e organização da informação, mas eu trago aqui para vocês para poder mencionar que catalogação é muito maior do que o entendimento que nós temos hoje de representação descritiva, sabe? Da catalogação enquanto processo técnico, sabe? Catalogação vai além disso, e é isso que eu gostaria de poder mostrar para vocês antes da gente partir para o próximo ponto, ou para a próxima etapa da conversa. Não sei se me fiz entender até aqui, mas é esse o aspecto. Então, quando a gente adota essa linha teórica que eu apresento para vocês, e vamos tentar entender o empreendedorismo na biblioteconomia e trazer isso para uma viés da catalogação, nós ampliamos o escopo daquelas disciplinas de descritiva 1, 2 e 3, agora para as disciplinas de descritiva 1, 2 e 3, para a disciplina de fundamentos de organização da informação, para desenvolvimento de coleções, para bases de dados, para unidades informacionais e para controle de vocabulário. Sabe? Vejam, linguagens documentárias, classificação CDD e CDU, sabe? Sistemas de recuperação da informação. Quer dizer que quem ministra base de dados para unidades de informação tem que saber representação descritiva? Não necessariamente. Não necessariamente. Ele tem que entender as linhas teóricas que transitam entre elas. É isso que eu quero dizer. Um catalogador ele não é unicamente o responsável pela entrada de dados, pelo cumprimento de regras. Sabe? Um catalogador é um agente que atua em vários outros campos. Hoje nós temos catalogadores, e é muito comum nos Estados Unidos, o tratamento que é o bibliotecário de metadados. Eles chamam catalogador quando é para registrar dados, mas também eles chamam muito bibliotecário de metadados. Tá? Porque já se entende que o catalogador hoje não é mais apenas o profissional que faz a entrada de dados. Ele trata dados que tem pela biblioteca. Ele trabalha na organização da informação dentro de uma unidade. Então, é um ponto muito importante. Eu espero que a minha fala aqui, até aqui, melhor dizendo, tenha conseguido mostrar para vocês que nós temos que entender a catalogação em um espectro um pouquinho maior do que a simples, fazendo aspas, espero que estejam me vendo, fazendo aspas, mas do que a simples entrada de dados, registros de dados num catálogo. Tá? Quem pensa ou quem tem a ideia, como já vivenciei também profissionalmente, colegas que dizem, mas o pessoal da catalogação passa o dia com a bunda na cadeira. Infelizmente, existem catalogadores que fazem isso, passam um dia com a bunda na cadeira. Mas um bom catalogador, ele vai ao seu acervo, ele vai ver como está a organização física do seu acervo, ele vai tentar entender qual é a experiência do usuário dele em descobrir registros no seu catálogo. Ele vai tentar entender como está a visualização dos registros no catálogo, como está a disposição física dos recursos na sua biblioteca, como é a experiência do usuário em descobrir um livro, ir até o acervo e buscar o livro no acervo.
sabe? Isso é trabalho de um catalogador, sabe? Então, pessoal, realmente, aqueles profissionais que falam muitas vezes, porque o pessoal dos catalogadores passa um dia aí com a bunda na cadeira, se os seus catalogadores fazem isso, é porque eles não são bons catalogadores, apenas isso. São catalogadores, mas precisam ampliar a percepção deles do que pode contribuir o jogador dentro de uma biblioteca. Então, esse é o ponto que eu espero poder contribuir com vocês, principalmente os alunos, que se um dia vierem a trabalhar com catalogação, sim, vocês são responsáveis pela entrada dos dados, mas vocês são responsáveis pela saída dos dados, pela disposição do acervo, pela organização desse acervo, tá? Pela informação que é recuperada e que deixa de ser recuperada também no catálogo, pela experiência do usuário em usar esse acervo. Eu me lembro que no caso da biblioteca da UFRGS, você tinha uma grande preocupação, e isso vinha do antigo coordenador, o Marcos Ibner, né, o coordenador antes da Michele Batista. O Marcos batia muito na tecla de que nós tínhamos que trocar as etiquetas dos livros que estavam muito velhas. E o Marcos falava, e uma vez ele me mostrou, de que quando você troca a etiqueta de um livro e bota uma etiqueta nova, o livro é emprestado mais vezes, sabe? E às vezes a gente verificava que livros tinham 5 exemplares, e aquele livro, 4 com etiquetas novas e um com uma etiqueta bem velha. Aquele livro com a etiqueta velha não era emprestado, porque o aluno ia lá e buscava o livro com a etiqueta nova. Sabe, pessoal? Isso é um detalhe, tá? Isso representa 1% do que é o trabalho de um catalogador, mas compete ao catalogador estar olhando isso, sabe? E aí sim, ele vai ter que prover mecanismos de trocar etiqueta sem danificar tanto o livro, e estabelecer uma rotina para a equipe poder fazer esse trabalho, sabe? Mas é realmente ter esse cuidado, esse carinho com o seu trabalho. Então, primeiro ponto, e já para a gente avançar agora para o empreendedorismo na catalogação, é o entendimento de que catalogação é muito maior do que a simples entrada de dados, do que a simples representação descritiva. Tranquilo até aqui, pessoal? Não preciso me responder. Tudo bem? Eu não estou enxergando a tela, eu estou enxergando a minha apresentação, tá? Mas podem encaminhando dúvidas, questionamentos, comentários, críticas, tá? Que depois a gente pode discutir. Bem, dito tudo isso, vimos a bola, né, o círculo do empreendedorismo, vimos o círculo da catalogação, vamos aproximá-las agora e vamos ver um pouco, então, do empreendedorismo na catalogação. Bem, só para minha defesa e até para montar uma linha de raciocínio durante essa minha fala, eu vou trabalhar o empreendedorismo na catalogação a partir dessas 5 macro-áreas, digamos assim, da catalogação ou do tratamento da informação, tá? Tecnologia da informação, depois vou mostrar o empreendedorismo na catalogação dentro do desenvolvimento de coleções, vou tratar sobre empreendedorismo na catalogação em linguagens documentárias, representação temática, eu vou juntá-las, já aviso isso, e, por fim, representação descritiva. Um ponto também importante, pessoal, de falar aqui, que daí quando eu falei para minha defesa, é de que eu vou trazer algumas percepções, alguns pontos. Certamente eu vou estar deixando alguns outros de fora, que talvez não me veio à mente durante a elaboração dessa palestra, tá? Da elaboração dessa apresentação. Então, sim, pode ter aspectos que eu estou deixando de fora por desconhecimento, por esquecimento, ou até por ideologias, enfim. Acredito que não, porque eu tentei ser o mais isento possível, tá? Mas pode ocorrer. Mas vou trabalhar nesse espectro. Para você saber em qual das áreas que eu estou, olha, da fala, eu vou estar seguindo as cores, tá? Então, tecnologia da informação que está laranja, vai ficar laranja aqui em cima, tecnologia da informação. E ao longo da minha fala aqui, eu vou trazer alguns tópicos de possibilidades, tá, de empreendedorismo que envolvem a catalogação, certo? A primeira delas que eu trago, e para quem não conhece, recomendo que anotem e depois façam uma pesquisa em artigos, enfim, deem um Google, se for o caso, se chama Sistema de Descoberta. Tá? Já ouviram falar sobre? Não precisam me responder, tá? Se já ouviram, legal.
Não, a minha biblioteca, eu já ouvi, mas a minha biblioteca não trabalha com isso ainda. Ok, tudo tem seu tempo e tudo tem seu preço também, infelizmente. Mas se você ainda não ouviu falar sobre isso e trabalha com catalogação, recomendo que dê uma olhada nesse tópico. Sistemas de descobertas, pessoal, podem ser entendidos de duas formas. O sistema de descoberta pode ser um sistema de inteligência artificial, isso num contexto da ciência da computação, da lógica e da matemática, ou ele pode também ser entendido como um sistema de pesquisa bibliográfica. Sistema de pesquisa bibliográfica, tá? Dentro do contexto da biblioteconomia ou da ciência da informação. Então, até na tela que eu peguei aqui do Google, quando a gente vai olhar um sistema de pesquisa bibliográfica, ele traz aqui. Então, sistema de descoberta, eu vou dar um zoom aqui na tela para vocês verem, mas um sistema de descoberta é um sistema de pesquisa bibliográfica baseada numa tecnologia de pesquisa, tá? E que ele parte do conceito de biblioteca 2.0, veja, não é nem tão atualizado, e que ele pode vir a substituir, ó, este ponto aqui é muito importante, ó, ele vai reinventar, ele vai substituir os catálogos das bibliotecas. Exatamente isso. Hoje, há estudos e empreendimentos, inovação, enquanto produto do empreendedorismo, há o futuro dos catálogos. Os catálogos serão substituídos. Tá? A forma como nós vemos os catálogos mudará. O que o sistema de descoberta propõe, e vejam que nós temos um caso não muito longe de nós, a UFSC em Florianópolis, a UFSC hoje possui 2 catálogos já. Um catálogo do Pérgamo, e o que tem dentro deste catálogo aqui? Todos os dados registrados pelos catalogadores. Dentro de todos os recursos que a biblioteca da UFSC cataloga, livro, artigo, periódico, gravação de vídeo, tem áudio em CD, tem software em CD, e por aí vai. Todos os tipos de recursos catalogados pela UFSC você recupera dentro do catálogo do Pérgamo. Só que, hoje, atualmente, nós temos empresas que elas criaram um novo modelo de catálogo, que é o sistema de descoberta, que também pode ser chamado, como a UFSC chamou, de busca integrada, que é o quê? Nós não temos mais, pessoal, somente os dados catalogados pela biblioteca por aí. E os artigos científicos publicados por várias outras revistas? Como é que o meu catálogo busca? E as teses e dissertações publicadas em outras instituições? Como é que o meu catálogo de biblioteca vai buscar? Se o meu catalogador não cataloga esse material? Então, empresas estão elaborando, inovando em sistemas de recuperação da informação, criando um catálogo, tá? Um sistema de descoberta, que quando você pesquisa aqui um termo, como catalogação, ele não busca somente no acervo da biblioteca, mas ele busca em mais um conjunto de, provavelmente, nesse caso específico, de 400 outras bases diferentes. Sites de revistas, de periódicos científicos e não científicos, em bases de patentes, em sites de teses e dissertações. Tá? Ou seja, é um universo que é ampliado de recuperação da informação para o usuário que vai além dos dados catalogados pela biblioteca. E onde é que está o catalogador nisso tudo? Por que isso envolve a catalogação? Porque, ora, se o produto da catalogação é o catálogo e o catálogo está mudando, precisamos ter bibliotecários catalogadores trabalhando dentro disso ou com isso, olhando qual é a experiência do usuário na descoberta de recursos dentro da pesquisa integrada. Nossa, e isso eu digo para vocês por experiência, já trabalhei com sistema de descoberta e ele gerava duplicidade de registros, sabe? Ele deixava de recuperar material da biblioteca e ninguém olhava isso se não fossem os catalogadores. Se não fossem os catalogadores a notificar a empresa que trabalha com isso, esses problemas não seriam corrigidos. E o usuário, o aluno, o professor, nem saberia que está deixando de recuperar informação. Ou mais, ele teria uma experiência negativa no uso do catálogo da biblioteca, porque, na boa, né, pessoal, o usuário da biblioteca ele não sabe diferenciar
Ah, isso daqui é um sistema de descoberta. Não, isso daqui é o catálogo da biblioteca. Não, tudo é catálogo da biblioteca. Para o usuário leigo, tudo foi catalogado pela biblioteca. Tudo vem de origem da biblioteca. E hoje já não é mais isso. E até mesmo a diferença de dados. Não cabe aqui apresentar na apresentação, desculpa a redundância, apresentar aqui, mas até mesmo a qualidade dos metadados recuperados. A minha biblioteca cataloga livros acrescentando resumo, acrescentando sumário, colocando pelo menos 3 assuntos. Ou seja, ela faz uma descrição com uma certa qualidade. Já os e-books que são recuperados, como não é catalogado pela minha biblioteca, ele vem de fontes externas, aquele dali nem local de publicação colocam. E aí, quando você tem o mesmo título impresso e online, com uma qualidade, ou com uma diferença de qualidade entre elas, absurdas. Tá? E isso ocorre no uso de um sistema de recuperação, num sistema de descoberta. Tá? Então, ponto. E assim, o sistema é ótimo, tá? Eu sempre vou recomendar bibliotecas que usem, tá? Não quero que a minha fala fique negativa, mas a inovação depende do catalogador aqui, tá? Em atuar junto desses sistemas de descoberta. Eu falei que eu falaria algo em torno de 1 hora, eu já estou com 45 minutos e tenho bastante tópicos ainda para tratar, mas eu vou cumprir o meu prazo de 1 hora e 15, viu, pessoal? Dentro do empreendedorismo na catalogação voltada à tecnologia da informação, eu também destacaria aqui para vocês BibFrame. O MARC vai acabar, pessoal. Tá? Quem não atua com catalogação e talvez não entenda o que é MARC, tá? Eu acredito que quase todos os bibliotecários vão saber o que é, né? Mas quem atua com catalogação deve estar entendendo bem o que eu estou querendo dizer. O padrão de metadados MARC vai ser substituído. Assim como a ACR2 foi substituído pelo RDA, o MARC vai ser substituído por um novo padrão de metadados BibFrame. Este BibFrame, ele vai seguir as linguagens de computação. Ou seja, isso daqui, pessoal, é um registro bibliográfico em MARC. Isso daqui é o mesmo registro bibliográfico em BibFrame. Óbvio, ele teria aqui a aba para descer, tá? Eu estou deixando o link aqui para vocês poderem acessar. Tá? Então, vejam que vai mudar bastante. Marcelo, quer dizer que eu preciso saber programar para catalogar agora? Não para isso. Porque os programadores já vão gerar o formato planilha. Tem muitos catalogadores que catalogam em MARC que nem veem essa tela, trabalham só com o formato planilha. Tá? Com uma aba que diz título, subtítulo, outras indicações de responsabilidade. E ele só vai preenchendo. Ok. Eu prefiro que os catalogadores saibam estes metadados, porque isso auxilia depois o entendimento. Mas existem muitos catalogadores que não conhecem isso daqui, que trabalham com formato planilha. E o certo é que quando formos catalogar em BibFrame, com padrão de metadados BibFrame, nós vamos trabalhar unicamente com formato planilha. Tá? Mas precisaremos de catalogadores atuando também por detrás dos panos, tratando os metadados. Por isso que lá fora, nos Estados Unidos, já se chama, e muito, pessoal, bibliotecário de metadados. Contrata-se bibliotecário de metadados, sabe? E não mais catalogador. Então, isso é um ponto importante também. Um terceiro tópico que eu trago aqui para vocês sobre empreendedorismo na catalogação, inovação na catalogação, olhem para linked data, tá? Dados linkados. Isso vai mudar e revolucionar a estrutura dos catálogos de bibliotecas. Os nossos dados estarão linkados. De uma forma prática que eu posso trazer para vocês é de que um registro bibliográfico de um livro X da minha biblioteca, ele vai receber uma URL, ele não vai mais receber só ou somente este númerozinho de acervo, como a própria LC tem, o Pérgamo chama de K de acervo, o Sofia chama de registro, o Aleph chama de registro também, o Sofia que eu não me lembro o nome, como eles chamam, peço desculpa, agora não lembro o nome exato, mas a LC chama de identificador. Tá? Cada biblioteca, cada software de biblioteca gera para cada registro bibliográfico ou registro de autoridade um identificador.
Só que esses registros também receberão URLs. Sim, ele poderá ser recuperado na web. Ele vai ter uma URL, cada registro. Mais ainda, tá? Cada metadado, cada dado catalogado pode receber também uma URL. Sim. Para que isso? Pense que várias bibliotecas no mundo, ou vamos pensar em duas bibliotecas, tá? Uma biblioteca aqui em Porto Alegre, a Biblioteca A, e uma outra biblioteca em Nova York, a Biblioteca B. Tá? Ambas as bibliotecas têm catalogado o mesmo livro. Tá? E no metadado, digamos que Companhia das Letras, tá? No dado, Companhia das Letras, que enquanto metadado pode ser editor, então seria no ACR2 260B, tá? Eles colocaram uma URL, um identificador, é uma URL. Essa URL vai identificar todas as bibliotecas, e essa URL vai pertencer à Companhia das Letras. Então, não importa se aqui em Porto Alegre ou se lá em Nova York eu usei Companhia das Letras, vai ser a mesma URL. Se um dia Companhia das Letras sofrer uma atualização que precise alterar a forma de escrita de Companhia das Letras, basta uma biblioteca no mundo fazer a correção que todas as bibliotecas que utilizam essa URL atualizarão o dado. É isso, pessoal. Dados linkados vai permitir, primeiro, que os registros e os dados sejam recuperados na internet. Segundo, que os dados estejam linkados mundialmente. E não serão mais só os registros, serão os metadados específicos dos registros. Tá? Iniciativas hoje no Brasil, só existem iniciativas teóricas. Uma empresa que está estudando isso é a Prima, que é a do software Sofia. Essa eu sei, é a que eu tenho conhecimento, talvez existam outras, mas que está estudando a aplicação de Linked Data em seus dados. Por fim, pessoal, nessa área de tecnologia da informação, o que eu trago para vocês aqui não é nenhum aspecto específico, mas sim uma apresentação de slides de uma bibliotecária norte-americana da Universidade de Flórida, a Ellison, tá? Em que ela apresentou em 2014, vejam que não é tão recente, tá? Mas ela fez uma apresentação chamada Cataloger 3.0, que era o catalogador 3.0, e num dos slides ela traz lá a educação do catalogador 3.0, né? E ela dividiu em duas telas, e eu trago aqui para vocês, até traduzido, de que ela chama o catalogador 2.0, ele aprende os princípios de organização da informação em bibliotecas, ele aprende esquemas de classificação, ele aprende formatos MARC, ele aprende orientações para descrição, o RDA, o ACR2. O que a Ellison traz é de que o catalogador 3.0 também aprenderá, e aqui entra um ponto, que é novos princípios de organização da informação para a web semântica. Guardem RDF, a gente vai voltar a falar dele. RDF. Também vai aprender transferência e transformação de dados. XML, CSS para design e layout. Por que a Ellison traz que o catalogador vai precisar aprender design e layout? Sistemas de descobertas, catálogos. Alguém precisa atuar na experiência do usuário. E a gente vai voltar a falar também sobre isso mais para frente, tá? E transmissão de dados, como linguagem Python, tá? Que hoje está em voga. Tá? Então, são pontos muito importantes. Isso quer dizer, pessoal, que principalmente os alunos que estão assistindo precisam se descabelar e dizer, meu Deus do céu, a academia não está me preparando para isso? Não, de forma alguma. Nem na instituição que eu atuo, nós também fizemos uma evolução dessa forma. O que tem que ficar muito claro aqui, e dessa minha fala, chama educação continuada. A graduação, pessoal, nesses 3 anos de biblioteconomia e EAD na UNO Chapecó e na UX, perdão, mas ambas têm 3 anos de graduação, ela vai te preparar teoricamente, conceitualmente, para atuar enquanto bibliotecário, enquanto bacharel em biblioteconomia. Mas especialidades está intimamente ligada à educação continuada. Tá? Eu estou formado há 12 anos, tá? Ou seja, faz 12 anos que eu saí da graduação.
eu tenho que continuar me aperfeiçoando. Se eu ainda fosse, eu aprendi a CR2, se eu não fosse estudar por conta, comprar livros, fazer cursos, assistir vídeos, eu não ia aprender sobre RDA, porque eu não vi isso na graduação. E hoje, eu já tenho me preparado ao longo de 2020 para aprender um pouco mais sobre programação, porque eu entendo que lá na frente, daqui a alguns anos, catalogadores terão preferência, os catalogadores que souberem programar. Tá? Então, inovem, empreendam em vocês também, com educação continuada. Tá? E se vocês têm alguma paixão, sabe, ou disposição em trabalhar com catalogação, esse slide mostra bastante o direcionamento que vocês podem ter para o futuro. E, de novo, eu foco aqui o também aprenderá, tá? Porque tudo que está aqui tem que se aprender, é a base do tratamento da informação. Pessoal, estamos saindo de tecnologias da informação e adentrando em desenvolvimento de coleções, tá? Bem, quanto ao desenvolvimento de coleções, nós estamos tendo uma revolução absurda em todos os tipos de conteúdo que as bibliotecas possuem. O texto que era em livro impresso, hoje está no e-book, sabe? Ou seja, a minha biblioteca estava acostumada a comprar livros, principalmente se for biblioteca universitária, que tinha avaliação do Ministério da Educação para avaliar os cursos, e lá na documentação, né, que rege os instrumentos de avaliação do INEP, constavam que tinha que ser livro físico, né? Não mencionavam, não liberava e-books. Então, as bibliotecas, tanto para bibliografia básica quanto complementar, adquiriam livros físicos. Aí veio uma atualização em 2012 ou 2013, que passou a permitir que nas bibliografias complementares poderiam ser documentos online, documentos eletrônicos. Ou seja, os e-books passaram a entrar nos planos de ensino de bibliografias complementares. E em 2017, acho que essa eu tenho certeza, 2017, se eu não me engano, veio um novo instrumento, foi atualizado o instrumento do INEP, que passou a permitir documentos eletrônicos tanto na bibliografia básica quanto na bibliografia complementar. Ou seja, as universidades não precisam mais comprar livro físico para atender as avaliações, assim, os requisitos de avaliação do MEC. Sabe? Ou seja, as bibliotecas hoje podem ter somente livros eletrônicos. E isso dá um baque enorme no desenvolvimento de coleções e no tratamento dos dados. Obviamente que eu coloco aqui a imagem do Kindle, né, e um serviço até do Kindle Unlimited, no sentido de que está havendo uma revolução, pessoal, tá? Na leitura. Tá? Isso vai haver. Eu sei que muitos aqui, se a gente fosse fazer uma pesquisa, vai chegar muito próximo a 100%, de que eu prefiro ler o livro impresso do que o livro digital. Eu prefiro ler o livro impresso, sabe? De novo, não estou fazendo essa pergunta, tá? Mas se fizesse essa pergunta, sei que grande parte me diria que eu prefiro ler o livro impresso. Mas se eu lançasse a pergunta aqui, não precisam responder, tá? Mas e escrever, tu prefere escrever no computador ou escrever no papel? O que vocês me responderiam? O que vem à mente de vocês? No computador, né? Escrever no computador é bem mais rápido do que escrever na mão, né? Mas ler, eu prefiro ler no papel. Ou seja, eu escrevo no computador, imprimo para ler no papel. Por que isso, pessoal? Porque as práticas de escrita digital já estão bem assimiladas por nós. Sabe? As práticas de escrita, elas são boas para nós humanos. Só que as práticas de leitura digital ainda não evoluíram por completo. Pessoal, o livro, quando surgiu, os primeiros códices, tá? O códice é esse formato de livros que nós temos hoje, em octafólio, quartifólio, eles pesavam 70 quilos. Vocês acham que o pessoal lá preferia papiro ou preferia um livro de 70 quilos? Preferia papiro. Sabe? Também tem uma outra analogia, né, que logo que os primeiros carros surgiram, as pessoas ainda preferiam as carroças. Por que as pessoas preferiam as carroças? Tu tinha um carro, mas não tinha posto de gasolina.
não tinha estrada, nada era asfaltado, era tudo paralelepípedo. E as rodas quebravam facilmente. Já as carroças, o cavalo andava quilômetros sem ter que parar para tomar água. As rodas das carroças eram melhores preparadas para as cidades. Ou seja, tudo é um processo evolutivo. Os e-books estão evoluindo. Tá? A leitura digital está evoluindo. Vocês que atuam com catalogação precisam estar preparados para um futuro em que o livro físico vai continuar existindo na biblioteca como um legado. E nós catalogadores, vamos continuar cuidando desse legado, desse acervo. Mas quase que 100% dos materiais que entram na minha biblioteca vão ser documentos digitais. E todo aquele fluxo que nós temos de entrada de materiais vai ter que ser trabalhado pelos catalogadores agora no meio digital. Querem um exemplo disso? E quem já atua com e-books vai entender o que eu estou falando. Hoje, nas bibliotecas universitárias brasileiras, nós temos duas grandes empresas que ofertam para as bibliotecas universitárias e-books. Elas colocam títulos e tiram títulos lá de dentro a bel prazer. Por contrato, elas comunicam às bibliotecas. E beleza. Mas muda algo? O livro deixa de existir? O livro vai deixar de existir. Não muda nada. Elas só mandam um e-mail, fulano, a partir do dia 10 do mês tal, Kotler, Administração de Marketing, 15ª edição, está saindo do acervo, tá? E tu fica, meus alunos usam. Sabe? Não pode. Lembro-me de um caso que ocorreu na própria Universidade de Caxias do Sul, o livro Cálculo A, que foi um caso, nossa, um dia eu estava trabalhando, de repente liga uma professora, me fugiu o nome da professora, mas é uma querida lá do mestrado em educação, até na área da matemática. Nossa, ela foi membro da minha banca e agora me fugiu o nome dela. Me liga, mas Marcelo, eu estou aqui na base dos e-books e o livro Cálculo A não está mais. E eu, não pode ser, professora, vamos verificar. Fui ver, tinham retirado o e-book. E sem avisar. E aí? Tá, professora, o e-book saiu de lá, desculpa, não tá mais, ok. Passado um mês e meio, o livro Calcular, o e-book Calcular, apareceu na outra base de e-books. Ele mudou de empresa. E aí, como é que fica a cara do catalogador? E como que você coloca esses e-books no catálogo atualização? Ou seja, cuidar dos e-books, estudar os e-books, o mercado dos e-books. Tem uma bibliotecária que atua na empresa Sofia, mas que a dissertação dela tratou sobre o mercado de e-books, a Liliana. Eu sempre sofro para falar sobre o nome dela, então não vou arriscar aqui. Tá? Mas a Liliana, ela escreveu a dissertação dela, depois publicou como livro o mercado dos e-books. Eu recomendo para vocês a leitura. Então, os e-books são o primeiro ponto. O texto está mudando na biblioteca. Além do texto, nós também temos que olhar no desenvolvimento de coleções novos serviços de streaming, principalmente os streaming que aí estão, pessoal. Eu considero inacreditável para nós que atuamos em catalogadores pensar que o meu catálogo não recupera os filmes da Netflix para o meu usuário. Ou seja, a minha instituição assina a Netflix, mas o meu usuário vai lá e pesquisa Sherlock Holmes no meu catálogo e ele só recupera os livros do Sherlock Holmes. Ele não recupera a série do Sherlock Holmes, tem na Netflix. Ele não recupera os filmes do Sherlock Holmes, estrelados pelo Robert Downey Jr., que podem estar na Prime Video. Sabe? Então, é uma pena. E, de alguma forma, nós precisamos, nós catalogadores, tá, ter uma interlocução, uma locução juntamente com essas empresas para transformar os dados que elas têm ali em dados estruturados e trazer isso para os catálogos das bibliotecas, seja pelo catálogo da biblioteca ou seja por um sistema de descoberta. Mas, poxa vida, pensar que esses serviços hoje não estão dentro do catálogo da biblioteca é um retrocesso. Então, uma possibilidade de empreendedorismo na catalogação é olhar esses serviços de streaming. E aqui falando de vídeo, porque nós também podemos pensar em podcasts, em áudio. Hoje há uma nova tipo de mídia, que, obviamente, o áudio sempre existiu, mas podcasts está em constante crescente no mundo. Inclusive o audiolivro, né, o audiobook, é muito utilizado lá fora. Pessoal, os podcasts também não estão aparecendo em nossos catálogos. Sabe? Eles estão sendo pesquisados e utilizados em outras
em outros aplicativos, em outras ferramentas. E aí eu posso ter no meu catálogo um usuário que vai fazer uma cirurgia bariátrica e ele pesquisa lá, bariátrica, no catálogo da minha biblioteca. Ele vai recuperar livros. Ele pode vir a recuperar um DVD ou um VHS. Mas olha que bacana seria se ele recuperasse um podcast como o Nerdcast, por exemplo, que é o maior podcast brasileiro, que, se eu não me engano, está em 4º ou 5º no mundo, que ele recuperasse um programa deles que tratou sobre bariátrica. Que ele pesquisasse sobre petróleo e ele recuperasse, sabe? Isso quer dizer que a minha biblioteca deve catalogar podcasts? Se você tiver mão de obra para isso, sim. Ou então você tenta fazer que os dados que saiam do Nerdcast, né, sejam estruturados para que um sistema de descoberta possa recuperá-los. Se você atua numa instituição que tem um sistema de descoberta, tente conversar com os fornecedores, é isso que eu queria falar, com os fornecedores, para tentar acrescentar esse tipo de conteúdo no seu catálogo. Então vejam, pessoal, como nós podemos inovar, empreender, até mesmo nas coleções da nossa biblioteca. E isso vai estar relacionado aos catalogadores, ou pelo menos deveria. E, por fim, em relação ao desenvolvimento de coleções, para mim é uma das pontas que quem criar primeiro no Brasil vai sair muito à frente, e eu vejo como potencial isso as bibliotecas públicas e universitárias, que são o empréstimo de pessoas. Tá? Essa daqui esse case aqui que eu trago para vocês, esse caso é uma biblioteca, não é uma biblioteca, é uma ONG dinamarquesa, tá? Que eles criaram uma biblioteca humana. Tá? Então aqui, nós estamos numa biblioteca humana. Eles chamam de biblioteca, pessoal, mas eles não possuem um catálogo propriamente dito. Você pode clicar aqui em Books, né? E eles mostram aqui os livros deles. Então você pode conversar com uma pessoa que foi abusada sexualmente, com um soldado, com um desempregado, com uma mãe jovem. Então veja que bacana. Mas colocar esses temas no catálogo da minha biblioteca, que bacana, mas como fazer isso? Catalogadores podem ajudar, principalmente no ponto de bibliotecas universitárias, querendo trazer grandes profissionais que as universidades têm, sabe? E que muitas vezes não se conhecem. Tá? Hoje tem repositórios institucionais, nós vamos falar sobre eles mais para frente, mas que está muito mais voltado a mostrar a produção acadêmica do que os produtores acadêmicos. E as bibliotecas poderiam olhar isso. Outra questão é a de que este mesmo exemplo aqui da ONG, que é uma baita iniciativa, mas não tem dados estruturados, eles não possuem um catálogo. Olha que bacana se eu pudesse realmente ter dados estruturados no catálogo, e o RDA já traria isso, tá? Eu posso procurar aqui sobre abuso sexual, um tema, mas ele me mostraria a pessoa, mostrando qual é o campo de atividade dessa pessoa, alguns atributos dessa pessoa, e ali dentro do próprio catálogo colocar, ver a agenda dessa pessoa. Daí eu posso ali agendar uma conversa com ela. Tá? Isso em bibliotecas públicas, realmente com esse aspecto social, e em bibliotecas universitárias, tentando gerar relações entre alunos e professores, entre cientistas e demais profissionais. Tá? Então vejam como é possível, sim, levar. Inclusive bibliotecários. Tá? Obviamente que nos Estados Unidos é mais fácil fazer isso, mas vocês já pensaram que cada bibliotecário dentro de uma biblioteca universitária poderia ser responsável por uma grande área? São 10 grandes áreas, tá? E quando o usuário tivesse um registro, e pessoal, na prática, nos metadados isso é muito fácil de fazer, quando ele abre um registro, se é administração, poderia ter um botão no catálogo, precisa de ajuda sobre este assunto, procure um bibliotecário. Ele clicaria ali e ele remeteria o contato de um determinado bibliotecário. Como fazer isso? Na entrada dos dados. Sabe? Sempre na entrada dos dados. Então, o desenvolvimento de coleções tem que entender a evolução que nós temos no texto, no vídeo, no áudio, em novas possibilidades de materiais. Sabe? Hoje está também em voga, eu nem trouxe para cá a biblioteca das coisas, né? Empréstimo de guarda-chuva, carregador, mas, pessoal, isso é meio já passado, sabe? Legal se a sua biblioteca começou a fazer agora, que bom, inovou, tá? Inovou ali internamente, mas
Isso já poderia estar ocorrendo desde 2010, 2012, tá? Mas, enfim, já o empréstimo de pessoas, isso sim é uma área nova e que catalogadores podem estar atuando no desenvolvimento. Pessoal, a representação temática e linguagem documentária, eu vou unificá-las, tá? Porque elas vão se encontrar em vários momentos. Um dos pontos de empreendedorismo na catalogação que eu trago, que tem envolvimento diretamente com a linguagem documentária e a representação temática, é a arquitetura da informação. Tá? A arquitetura da informação, e para quem não conhece a arquitetura da informação, recomendo que dê uma olhada, pesquise no Google, joga no Google, leia alguns artigos sobre. Neste livro, a arquitetura da informação, o autor ele ainda menciona que a arquitetura da informação ela surge na biblioteconomia. Vejam como é a questão. Este mesmo autor menciona que a arquitetura da informação ela é dividida em 3 partes: conceitos, sistemas e resultados. E vejam que em qualquer uma dessas partes nós encontramos o bibliotecário. Seja em redes de conhecimento, onde o bibliotecário vai atuar, seja no comportamento, na busca de informações pelo usuário. Dentro de sistemas, sistemas de busca, nós estamos aqui dentro, basta ver metadados e vocabulário controlado. Em sistemas de navegação, um pouco, mas olha em redes semânticas. Quem estudou ou quem estuda linguagens documentárias, pessoal, isso daqui é controle de vocabulário, tá? Isso daqui é um tesauro. Tá? Sem ter o que pôr e o que tirar. Tá? Então, se nós não estamos atuando em redes semânticas, eu não sei quem está. Opa, acabei voltando. Tá? Só deixa eu me trocar aqui o fone, porque ele está me indicando que estão me ouvindo, né? Tá. Não precisa me responder, não. Ouvindo. Bom, pessoal, a questão é aqui, além do sistema, também temos os resultados, como uma das partes. Olhem aqui nos resultados. Vocabulário controlado. Esquema de metadados. Pô, pessoal, se isso não é trabalho de um catalogador, ou seja, estamos dentro da arquitetura da informação também. Tá? E podemos estar atuando juntamente com equipes de design da computação na arquitetura de sites, além dos catálogos. E quem vai estar lá, obviamente que a gente fala o bibliotecário, mas é o catalogador, porque os conhecimentos necessários, eu estou começando a bater na mesa, desculpa se está dando barulho aí, eu começo a me empolgar. Mas quem vai estar lá é o catalogador, porque os conhecimentos necessários, vocês podem ver aqui, são ensinados nas disciplinas de catalogação. Tá? Então, eu espero que vocês consigam entender. Querem inovar na catalogação? Comecem a olhar a arquitetura da informação. Outro aspecto que eu trago para vocês de empreendedorismo na catalogação é a web semântica. Tá? E ela tem íntima relação com linguagens documentárias. Ou linguagens documentárias. O que acontece, pessoal, nas linguagens... Desculpa, agora é uma pergunta, mas para a Karen, tá? Karen, se puder me responder no WhatsApp, está me ouvindo ainda? Tudo ok? Pode me responder no WhatsApp mesmo, tá? Pessoal, a web semântica, tá? Ela vem para resolver um problema gerado por uma das áreas da biblioteconomia chamada linguagem natural. Tá? Obviamente, eu sei que aqui também temos alunos, tá? Vocês vão chegar nisso, mas aos profissionais que aqui estão, quem já cursou a disciplina ou as disciplinas de linguagem documentária, há de lembrar que dentro da linguagem documentária você desce por uma ramificação, que é a linguagem controlada, com listas de cabeçalhos de assunto e tesauros. Lancaster ainda menciona no livro Indexação e Resumos sistemas de classificação, mas eu nunca vi quem use isso para controle de vocabulário. E temos a linguagem natural, que é o texto completo, o resumo, o índice. Tá? Isso é linguagem natural. E a internet se organizou ao longo dos anos na linguagem natural. O Google, ele indexa sites, ele busca o conteúdo do site, título e o texto que está dentro do site. Então, ele não olha a estrutura daquele dado, ele só olha o dado. Sabe? Um exemplo prático disso e que eu trago nas minhas aulas sempre é laranja. Pesquisa laranja no Google, o Google te recupera a cor laranja. Mas se tu quiser fruta, ele não reconhece, porque os dados na internet não estão estruturados.
E a web semântica surge para estruturar os dados na internet. E isso tem que ser na gênese dos dados, na entrada da informação. Isso entra em estudos de ontologia, que é uma das áreas de organização do conhecimento. Isso vai entrar o RDF. Lembra que eu falei, ó, guardem RDF aí? RDF é um sistema, tá, utilizado para poder, uma linguagem, pode-se assim dizer, primária para se estruturar a web semântica. E dentro da web semântica, nós também vamos ter experiência do usuário, controle de sinônimos, palavras-chave, e por aí vai várias áreas. Pessoal, você quer empreender, inovar na catalogação, tratamento da informação, comece a olhar a questão da web semântica. Ela já está aí, mas certamente nos próximos 5 ou 10 anos haverá um boom de mercado, inclusive, de atuação para profissionais de metadados. Tá? Grandes empresas precisarão desses profissionais. Ainda mais. E na área da biblioteconomia, os catalogadores serão os melhores profissionais para isso. Já se encaminhando para o final dessa parte, experiência do usuário. Tá? User Experience. Total relação com a catalogação. Tá? Primeira, na estrutura, na sistematização das páginas, incluindo o catálogo. Tá? Hoje nós assinamos softwares de bibliotecas, tá, que já nos dão um catálogo. E aceitamos isso. Mas e se nós tivéssemos que fazer do zero? Obviamente, trabalhando com programadores, mas nós temos que entender a experiência que nós queremos que o nosso usuário tenha, de que lado ficará as facetas, os filtros do meu catálogo, à esquerda, à direita, quais filtros aparecerão, quais filtros podem aparecer, porque depende dos metadados que eu trabalho. Aqui no User Research, né, que seria pesquisa de usuário, nesse caso pode ser entendido de duas formas. Pode ser entendido como pesquisa de usuário, realmente como nós temos na biblioteconomia, mas também a pesquisa do usuário, como ele pesquisa dentro de uma interface. Tá? O catálogo em si. Tá? Mas aí falando de uma das partes da arquitetura da informação, que é o sistema de recuperação mesmo. Tá? É o catálogo, o box de pesquisa. Tá? Como aquele motorzinho busca. E isso é um ponto muito importante que nós, catalogadores, devemos trabalhar também. E acreditem, já há bibliotecários atuando. Tá? São, normalmente, bibliotecários com conhecimento de programação, que primeiro aprendem programação, mas que ao longo dos anos eles percebem que precisam aprender também metadados, aprender questões de catalogação. Tá? Cito para vocês o profissional, o Kelson, que atua na empresa da EBSCO, né, que é uma das maiores da América Latina e do mundo, bibliotecário, e quando eu converso com ele, parece que eu estou conversando com outro catalogador. E ele trabalha na área de programação do sistema de descoberta da EBSCO. Mas ele trata metadados, em lote, tá? Ele entende as regras de catalogação. Tá? Então, vejam que nós temos já profissionais atuando nisso, e é uma área que envolve a catalogação, sim. Por fim, pessoal, a última área que eu traria para vocês, e que é a área que eu mais tenho paixão, digamos assim, é a representação descritiva. Primeiro ponto que eu trago aqui como inovação é o RDA, que é uma mudança de código de catalogação, ou seja, você implementar o RDA na sua biblioteca é inovar, porque você está gerando um novo produto para o teu usuário, que são registros bibliográficos, eu diria aprimorados, essa palavra, com novos elementos, com uma nova percepção, com uma nova experiência de descoberta por parte do usuário. Tá? Então, inovar com a implementação do RDA tem um grande impacto, sim, e nós estamos falando aqui de um código de catalogação, que obviamente vai conversar com o padrão de metadados, com várias outras frentes da sua biblioteca. Então, eu indicaria fortemente para empreender nessa área. E o empreendedorismo, eu mesmo cito o meu caso, né, eu me cito nesse caso, que trabalhar e estudar o RDA me abriu portas para, inclusive, sair da Universidade de Caxias do Sul e ir para a PUC do Rio Grande do Sul, implementar o RDA na biblioteca. Atuei durante 3 anos lá. Tá? Então, e hoje, sigo dando cursos, inclusive até para profissionais da PUC, sobre RDA, tá? De poder, então, vejam como eu pude empreender, inovar, até de uma forma financeira também nesse aspecto. Outra possibilidade de... e aqui não é possibilidade, só para mostrar para vocês uma diferença que nós temos de um registro e como muda a experiência para o usuário quando eu tenho
dados mais aprimorados, tá? Ou dados aprimorados, para não ficar redundante, né? Isso daqui é um registro de autoridade, não é um bibliográfico, da Danielle Steele. Então, o ACR2 vai controlar o nome principal e algumas remissivas, que nesse caso nem tinha. Quando você vai descrever a mesma autoridade em RDA, você vai continuar controlando o nome preferido e as remissivas. Só que olhem todos os outros dados, os novos dados que vão nessa autoridade. Local de nascimento, local de residência, campo de atividade, qual a profissão dela, qual o gênero, qual o idioma associado. Poderia ter aqui a empresa que trabalha no campo 373. Sabe? Então vejam que catalogar em RDA, isso sem falar de registros bibliográficos, falando só de autoridades, você gera toda uma nova experiência de descoberta para o usuário. Tá? Então, é uma possibilidade de inovação. Outra possibilidade de inovação na representação descritiva é pensar nos dados registrados. Sabe? Trago aqui para vocês um catálogo, tá? E pensar até mesmo os dados tratados em outros catálogos além das bibliotecas. A Microsoft criou um site, né, um banco de dados para pesquisadores, onde você pode pesquisar, tá? E ele vai te recuperar vários tipos de informações. Vejam, a Microsoft não é uma biblioteca, tá? Não é uma unidade de informação, é uma empresa. E ela vai trazer aqui por tipos de materiais, por pessoas. Vejam que ela não traz autores, ela quebra esse conceito. São pessoas. O que você quer ver das pessoas? Então, também, dentro da área da representação descritiva, pessoal, eu deixaria para vocês também o entendimento de inovação, de entender que nós podemos trabalhar em outras frentes, além desses recursos tradicionais das bibliotecas. Tá? Isso conversa junto com o desenvolvimento de coleções, quando a gente está olhando que nós temos bases de e-books como o Kindle Unlimited, nós temos Netflix e Prime Video, nós temos os podcasts, tá? Então, N possibilidades e que a representação descritiva vai conversar com isso também. Pessoal, até avisar, eu já estou para encerrar, tá? Também trago para vocês o caso da representação descritiva, e como está falando em outras frentes, nos repositórios institucionais. Se você é catalogador e não sabe o que é um repositório institucional, recomendo também dar uma estudada nisso, dar uma verificada sobre. Porque um repositório institucional ele vai potencializar a descoberta de todas as produções da sua instituição. E não só a nível de mestrado e doutorado, tá? Até trago aqui o exemplo da UX, porque é onde eu fiz o meu mestrado e me cito como exemplo, que hoje, o fato da UX trabalhar no repositório institucional, ele faz com que um registro, uma dissertação que foi publicada, pesquisada dentro da UX seja descoberta, só que ela faz com que esse registro que foi catalogado no repositório institucional da UX vá para a Biblioteca Brasileira de Teses e Dissertações. Este mesmo registro, tá? Ele é levado por protocolos de interoperabilidade, nesse caso é o PMH, não é o protocolo Z39.50, que é o tradicional do MARC, tá? Mas ele é levado automaticamente para a Biblioteca Brasileira, ou seja, pesquisadores do Brasil todo descobrem essa dissertação. E mais, a BDTD, ela leva para a base internacional de teses e dissertações, ou seja, o trabalho que os catalogadores da UX, da biblioteca da UX, fazem de catalogar as teses e dissertações resultam na descoberta internacional da produção científica, acadêmica da Universidade de Caxias do Sul, seja nas teses e dissertações, dentro desse trâmite, seja também no trâmite de TCCs. Mas aí não é nesse trâmite aqui, tá? Seria no trâmite da OASIS, que é o Repositório Nacional de Trabalhos de Conclusão de Curso também, tá? E, na verdade, ele é o Repositório Nacional de Repositórios, tá? Que é o OASIS, tá? Então, daí leva para a base latino-americana chamada referência. Tá? Então, vejam como o catalogador pode atuar também na difusão, sabe, da produção científica acadêmica da sua instituição. Encerrando, pessoal, então, esta parte,
trago para vocês de volta as áreas de atuação da catalogação, tá? Dentro da biblioteconomia, não dentro de bibliotecas, dentro da biblioteconomia, e ressalto, né, o futuro do catalogador, o que o catalogador também deverá aprender. Pessoal, por fim, são poucos slides, tá? Vou tratar sobre empreendedorismo empresarial e suas relações com a catalogação. Mostrar agora o como, né? Como que estão fazendo isso. Nos Estados Unidos, pessoal, há bastante casos, para que poderia mostrar até mais para vocês, de empresas que atuam na terceirização do processamento técnico. É isso mesmo. Se você já faz estágio numa biblioteca ou trabalha numa biblioteca e tem ali a área de catalogação, processo técnico, saiba que nos Estados Unidos algumas bibliotecas não têm. O que eles fazem? Eles compram um livro. Quando o setor de aquisição compra, esse livro não vem para a biblioteca, ele vai lá para um galpão de uma empresa terceirizada que recebe esse material com a nota fiscal, ela cataloga no catálogo da biblioteca, ela carimba os livros, ela imprime a etiqueta e cola a etiqueta e manda o livro para a biblioteca pronto. Só que ela não faz isso para uma biblioteca, ela faz isso para 15, 20 bibliotecas. Ou seja, nos Estados Unidos já tem catalogadores abrindo empresas de processos técnicos terceirizados. E no Brasil, depois que o Temer passou pelo governo, né, na reforma trabalhista foi permitida a terceirização da atividade fim. Ou seja, bibliotecas podem terceirizar, sim, a catalogação. Então, no Brasil ainda não há esse tipo de serviço. Na verdade, eu vou mostrar mais para frente. O que predomina no Brasil hoje está muito mais voltado à área de organização de documentos arquivísticos, né? O que a gente encontra bastante são empresas que trabalham com gestão de arquivos, gestão de documentos arquivísticos, para arquivos, e não muito para bibliotecas, tá? Para dizer que não tem, ou pelo menos para dizer que eu não conheço, porque obviamente aqui está o meu conhecimento, eu trago para vocês uma empresa gaúcha aqui de Porto Alegre chamada Control. A Control oferece esse serviço, mas não no espaço físico dela. Então, eu me lembro que a própria Universidade de Caxias do Sul contratou a Control para catalogar algumas coleções especiais, isso muito antes de eu ir fazer estágio na UFS, isso foi em 98, 99, eu acho, mas que foram bibliotecários da Control lá dentro da Universidade de Caxias do Sul catalogar o acervo, tá? Então a Control presta serviços de catalogação também, está até aqui. Mas não é totalmente terceirizado, ou seja, que o material vá para essa empresa e depois ela devolva para a biblioteca. E também trago para vocês um exemplo de tratamento de dados para além das bibliotecas, para além da biblioteca, tá? Este exemplo aqui, a empresa Alatium, eu falei em português agora, tá? Não quis arriscar, mas essa empresa aqui, ela traz aqui, né, o primeiro design, né, de catálogo de dados para a colaboração humana. Tá? E aqui até mesmo, análises de dados, né, de um hospital. Então, a gente pode ver que isso também pode ter atuação daquele profissional de metadados, que é um catalogador. Tá? Então, trago aqui para vocês também um exemplo. Por fim, pessoal, e finalizando a apresentação, o que eu poderia dizer para vocês de tudo isso se durante a minha fala, quando eu citei o catalogador que fica com a bunda na cadeira, você se percebeu nisso, tire a bunda da cadeira. Se você se percebeu nisso, você percebeu que precisa tirar a bunda da cadeira, mas você percebeu que você nem gosta de estar catalogando, eu posso dizer para vocês que a partir do conhecimento científico, e não religioso, tá? Mas o conhecimento científico, nós só temos uma vida. E essa vida é muito curta, tá? Diante de toda a imensidão do universo, para tu estar fazendo aquilo que tu não gosta. Sabe? Então vá batalhar pelos seus sonhos, vá ser feliz. E dê oportunidade para pessoas que gostem disso, para catalogadores de origem, sabe, de coração. A catalogação, e eu cito aqui, eu esqueci de pôr no slide, porque eu costumo pôr nas minhas falas, Charles M. Cutter, tá, que escreveu uma obra-prima da catalogação, que é o Dicionário de Catálogos, em 1889, neste livro ele menciona a catalogação é uma arte, não é uma ciência. Catalogar é uma arte, pessoal. E a arte exige coração, exige paixão. Então, encerro essa apresentação
dizendo, sejam felizes com o que vocês fazem, tá? Procurem inovar, porque a partir da felicidade, naquilo que a gente faz, a gente vai tentar melhorar sempre, se aprimorar sempre, tá? Então, finalizo com esta fala, agradecendo ao curso, tá? Mencionando e mostrando para vocês aqui que um dos empreendimentos que eu mais tenho orgulho na minha, eu ainda digo curta carreira profissional de 12 anos, ela pode ser representada em uma imagem, tá? Que é este e-mail aqui, tá? Que é um e-mail que eu mandei dia 5 de julho de 2012, às 19h41. Eu já estava em casa quando eu mandei esse e-mail, eu trabalhava na UX manhã e tarde. Mandei para Marcos Ibner, né, que era o coordenador técnico da biblioteca, do sistema de bibliotecas da UX na época. E este e-mail tinha o nome PPP Oficial, The Last Version. Ah, gente, desculpa, eu tô nervoso, tá? Mas é a última versão. Então, era o último modelo e foi o último e-mail que eu mandei para o Marcos com um projeto político-pedagógico do que viria a ser o curso de Biblioteconomia EAD da Universidade de Caxias do Sul, sabe? Eu sempre digo, foi uma iniciativa do Marcos. Eu sei que a professora Flávia também participava na época. O Marcos me procurou convidando para escrever esse projeto político-pedagógico. Junto comigo e com o Marcos entrou a bibliotecária Michele Marques Batista, que hoje está na coordenação administrativa do sistema de bibliotecas. Entrou também, na época, entraram profissionais da biblioteca mesmo junto, a bibliotecária Márcia Serve, a bibliotecária Ana Guimarães, sabe? Um conjunto de pessoas que toparam empreender, inovar. Foi o primeiro curso de biblioteconomia EAD no Brasil, sabe? Então, realmente, assim, ó, tenho orgulho e compartilho aqui com vocês de que pude atuar nisso e de que vários empreendimentos e inovações que eu pude fazer na minha carreira profissional, e me orgulho bastante de algumas que eu fiz, mas o curso de biblioteconomia da UX é uma das que eu tenho carinho também, tá? Então, para mim, fico muito feliz hoje de estar conversando aqui com vocês, passar um pouquinho da minha experiência, do que eu aprendi na área. Deixo aqui as referências e links das imagens utilizadas, tá? E a menção, né, de que todas as ideias, elas vêm de outras ideias. E isso vem ao encontro do que o economista Diego, né, falou lá no início. Agora não era o Diego, né, mas do exemplo que empreender tem que envolver, sabe? Tem que ter envolvimento, tem que ter várias pessoas juntos. Não tem como você inovar sozinho, tá? E mais, inovação vem sempre de pessoas. Termino agradecendo novamente o espaço, agradecendo a paciência de vocês por me ouvirem nessa 1h30 aí, me passei um pouquinho do que eu tinha prometido. Fico à disposição agora para conversar com vocês e também deixo meu e-mail para contato, tá? Então, muito obrigado, pessoal, de coração. Nós que agradecemos, professor, foi muito bom mesmo. Mais tarde o senhor vai ler todos os comentários, tem muitas mensagens positivas ali, elogios do seu trabalho, né? O pessoal gostou bastante, aproveitou bastante, né? Então, depois o senhor mesmo vai ler, mas a gente tem algumas perguntas também, e essas que eu gostaria então de repassar agora para o senhor, pode ser? Lógico. Tá. Bom, a primeira pergunta é do Alan. Professor, eu tenho dificuldades na catalogação, estou no início do curso. Será que do meio para o final do curso já está mais fácil? Não, não vai. A questão é, tá, e eu trago para vocês, eu acho um pouco pedante ficar citando, mas como a gente lê muitas vezes a mesma fonte, às vezes a gente acaba trazendo elas de cabeça, tá? Mas não me considero nenhum intelectual, mas eu me sinto um pouco pedante quando eu digo, vou citar Lancaster agora, tá? Mas tem um livro, Indexação e Resumos, do Lancaster, que é uma das bíblias da nossa área, e que o Lancaster diz que um dos fatores que formam o indexador é o tempo. É o tempo de atuação. E é o mesmo para um catalogador. Sabe? O que forma um bom catalogador é tempo. Então, o que eu posso dizer, perdão, qual que é o nome do colega que fez a pergunta? Deixa eu ver aqui. O Alan. Alan, o que eu posso te dizer é que a graduação vai te dar uma base, que tu tem que estudar para ter aprovação. E se no futuro você vier a atuar com catalogação, saiba da educação, ou tenha em mente a educação continuada.
tu tem que continuar estudando catalogação. E me cito como exemplo. Eu entrei na UX como estagiário, depois fui contratado como bibliotecário, tá? E na catalogação. E eu entrei achando que era oba-oba. Isso era 2009. Eu sou bibliotecário, eu sei catalogar. E, gente, eu errava muito. Muitos. Qualquer pessoa que tiver contato com os bibliotecários da UX vão saber que no início eu era péssimo. Até que eu tomei uma chamada do Marcos Zimmer, eu me lembro que ele me chamou na sala dele, e falou, Marcelo, a Márcia, que era coordenadora do processo técnico, ela gosta do teu trabalho, gosta de ti, mas tu tá errando muito, cara. Assim, tu cataloga 20 livros e tá voltando 18 com erro. Então, tenta fazer menos e acertar mais. E eu errava. De onde o Marcos falou, Marcelo, ou tu estuda mais, ou a gente não vai conseguir, sabe, renovar. Gente, eu li tanto aquele ACR2, mas tanto. Eu lia como se fosse uma revista Veja. Eu sentava na sala e ficava lendo. E a experiência foi me formando. Eu não aprendi as regras de cabeça, cara. O que eu aprendi foi a mexer no código. Eu aprendi a ter dúvidas. Um bom catalogador acha a catalogação difícil sempre, porque ela é difícil. Só que um bom catalogador não tem medo de olhar o código de catalogação. Um bom catalogador não tem medo de perguntar, de conversar com as pessoas. Catalogação não é fácil mesmo, pessoal. Eu não sei o ACR2 de cabeça. Eu sei mexer no código. Eu sempre digo isso. Certo. Mas, enfim, espero não ter assustado o colega, tá? Mas... outra pergunta aqui é do Silvio. Nesse seu raciocínio de que catalogador é responsável pela disposição do acervo e a experiência do usuário, a disciplina de estudo de usuário também estaria vinculada à catalogação. O que você acha? Não, eu acho que não, porque eu acho que a disciplina de estudo de usuário ela tem que estar ligada à gestão da biblioteca. Veja, é mais do que serviço de referência, tá? Porque o estudo de usuário, sabe, ela vai te dar os parâmetros de atendimento, de acervo, vai te dar os parâmetros de estrutura física da biblioteca. Eu já dei aqui 3 áreas que, na verdade, está falando do diretor da biblioteca. Ela não é, sabe? O diretor é que precisa desses dados. Então, não seria da... Minha percepção é de que não seria a catalogação, seria da gestão da biblioteca. Tá certo. Outra pergunta da Tereza. Existe algum curso sobre arquitetura da informação ou seria um campo de estudo dentro da ciência da informação? Não, existem vários cursos. O que eu conheço são cursos de extensão. Não conheço, mas não estou dizendo que não existe, tá? Eu não conheço cursos que sejam por bibliotecários para bibliotecários sobre a arquitetura da informação, mas posso estar sendo limitado, tá? Mas que existem cursos, existem, tá? Só não sei se existem cursos específicos para bibliotecários, mas é desconhecimento mesmo. Certo. A área está em evolução. Você citou como exemplo o e-book, uma tendência no mercado, mas como empreender e fazer com que o conhecimento seja acessível a todos, levando em consideração a realidade brasileira? Olha, boa pergunta, não que as outras não fossem, tá, mas é porque me joga lá para um outro lado. Eu traria aqui uma questão que a própria FEBAB discutiu na última segunda-feira, que é o Tratado de Marrakech. Não sei se já ouviram falar, se tem conhecimento. Se não conhecem o Tratado de Marrakech, recomendo dar um Google aí, porque o Tratado de Marrakech, ele visa dar a liberação para a digitalização ou transformação de mídia, de conteúdos para acessibilidade. Então, um dos pontos que eu poderia trazer de inovação, tá, e que envolve também catalogadores, aí não unicamente catalogadores, é trabalhar a questão de acessibilidade por conteúdo para cegos, para deficientes auditivos, tá? Porque eu falei em podcasts e a biblioteca que tem ou a biblioteca, né? E os deficientes auditivos não vão ter acesso a esse conteúdo, sabe? Então você pode olhar essas questões. E aí entraria o Tratado de Marrakech que te dá liberação, e por isso que está vindo para votação no Brasil essa questão, porque grandes editoras estão querendo derrubar esse tratado internacional no Brasil, tá? Tentando não dar autonomia às bibliotecas a fazer digitalização ou fazer alteração de tipo de mídia, né, de conteúdo, desses livros comerciais. Então, não sei se respondi, mas
eu iria nessa linha, em relação aos e-books para inovação. Não posso te dizer, inove com os e-books digitalizando por conta, isso seria errado. Outra questão que até traria é os Open Access. Você tem o Cielo Books, que é uma excelente iniciativa, que lá tem centenas de livros que são de acesso aberto. Você pode catalogar aqueles e-books na sua biblioteca gratuitamente. Então, isso também seria uma possibilidade de você empreender. Certo. A Olivia pergunta qual é o software de gerenciamento de acervo disponível no Brasil hoje que estaria mais adaptado ao RDA? Todos. Na verdade, qualquer um. Porque o RDA, ele é um código de catalogação. Perdão, qual é o nome da colega? Olivia. Olivia. O RDA, ele é um código de catalogação. Simples, assim, o que muda são as regras. Um exemplo de regra, o ACR2 diz que nós devemos descrever a paginação com preferencialmente números arábicos, né? Então 300 e botar P ponto. O RDA vai dizer para você descrever 300 páginas por extenso. Isso é regra, isso é orientação de descrição. Obviamente que o RDA traz alguns elementos novos que exigem metadados novos do MARC. 336, 337, 338. Todos os grandes softwares do Brasil já trazem isso, tá, hoje, porque isso é MARC, é metadado, eles já atualizam, tá? E até os gratuitos já estão trazendo também. Então, hoje eu diria que todos estão realmente já habilitados. Agora, se a gente conversar sobre os catálogos das bibliotecas, aí é uma outra história, e isso renderia uma outra apresentação sobre catálogos. Certo. Tá, o Ferdinando pergunta, no âmbito da biblioteconomia e no que tange o empreendedorismo, você considera uma ação inovadora a inserção dos identificadores persistentes de autoridade, tais como... Agora, eu não sei se a minha pronúncia vai ser certa, né? Vamos lá, vamos se jogar nessa piscina. É o ORCID, é isso? Sim, ORCID. Tá, e Researchite, é isso? Alguma coisa assim, parecida? Como? Não, Research ID. Não, perfeito, Research ID. Isso. Que é o identificador do pesquisador. Sim, isso. Sim. Considero inovador, tenho assistido apresentações da própria Liliana, que eu não falo o sobrenome porque eu sempre erro. Tá? É um sobrenome simples, mas eu não lembro agora, mas no Software Sofia, que eles estão fazendo apresentações mostrando uma iniciativa dela, de estudo dela, é muito bacana. Eu tenho uma amizade com a Liliana e várias vezes discutimos isso presencialmente, conceitos de metadados e como aplicar isso. Considero inovador, sim, e vai começar a conversar um pouquinho com o Link Data, não é exatamente Link Data, mas você colocar esses identificadores e levar esses atributos para as pessoas é uma inovação, sim. Ok. A Luciele, até que ponto você considera essa terceirização de catalogação positiva? Difícil. Eu tenho a humildade de dizer que eu não sei, porque é uma realidade que nunca chegou no Brasil. Comentaram aqui o nome da professora Liliana Giusti Serra. Serra é bem mais simples de falar, tá? Liliana Giusti Serra. Obrigado, viu? Eu não sei. Eu tenho a humildade de dizer que eu não sei. Vou dar uma agora, o nome daquela atriz me fugiu, o nome da atriz agora diz, eu prefiro não opinar. Não sei dizer, não sei o quanto isso abriria novos mercados, ou fecharia mercados, quanto atualizaria a área. Realmente não sei. Certo. Então, só repetindo ali, qual é a autora do livro sobre o mercado de e-books que o senhor falou? É a própria Liliana Giusti Serra. Ok. É ela mesmo, tá? E é um ótimo livro, tá? É um livro... Ele não tem o tradicional 23 centímetros de altura, ele é menorzinho, capa laranja, tá? Para os bibliotecários ajuda bastante, né? Não, mas recomendo, é um ótimo livro, sim, viu? A minha dissertação foi sobre práticas de leitura no livro eletrônico. Então, até por isso que na minha fala eu consigo falar um pouco sobre a evolução da leitura de e-books. Mas como meu mestrado foi em educação, eu não entrei no mercado dos e-books. Eu fiquei como surgem as leituras nos e-books, tá? Mas minha dissertação tá aí também, fazer um jabá. Ok. Teve muita gente que ficou feliz com o fim do MARC
E a pergunta é se essa substituição será em breve. Do que, perdão, não ouvi bem. O fim do MARC 21. Então, será em breve dentro de um panorama de tudo que nós temos lá. A catalogação existe há pelo menos 500 anos aí, né? A catalogação como nós conhecemos, ela não existe há tanto tempo, tá? Mas a catalogação ela já tem alguns séculos, né? Então a gente pode dizer que é muito próximo. Eu acredito que em 5 anos, sabe, os sistemas já estarão adotando o BibFrame. Mas aí já é uma percepção que até me risco a fazer pela minha experiência. Mas sim, já isso logo estará aí. Certo. Mas, de novo, não digo que... Cito, por exemplo, o RDA, tá? O RDA é de 2010. Quantas instituições brasileiras estão utilizando o RDA? Faz 10 anos. Dizer que o RDA é inovação já até chega a ser meio, sabe? Um hipster já não iria gostar muito, mas... Muito bem, então, assim, as perguntas finais, eles são um pouco mais tão pessoais, tipo, alguém perguntou, gostou muito dos slides, qual é o programa que está sendo usado? PowerPoint. PowerPoint. E alguém perguntou aqui, o Alan também, se você tem um canal no YouTube com vídeos sobre biblioteconomia. Não, mas sabe que não é a primeira pessoa que me fala isso, mas eu me acho meio virar um youtuber aí, não sei, não me imagino, mas não. Eu posso fazer uma propaganda aqui, mas não é de nenhuma empresa, tá? A FEBAB, né, teve a iniciativa, eu estou na coordenação do grupo de trabalho em catalogação, e pelo menos, inicialmente vai ser uma vez por mês, quem sabe a gente não amplia. Então eu indico vocês a seguirem o canal da FEBAB no YouTube, tá? Jogar lá, FEBAB, seguir lá, porque tem lá uma playlist que é o grupo de trabalho em catalogação. Dia 25 de maio, não, 26 de maio, não, 25 de maio, uma segunda-feira, às 15 horas, nós vamos, e eu vou estar mediando, uma palestra sobre os princípios internacionais de catalogação, tá? Que é um tema, poxa, super bacana da catalogação, porque é a base teórica da catalogação, tá nesse documento, que é chamado Princípios Internacionais da Catalogação, que vai ser palestrada por uma mestranda da Unirio, a Gerlaine Braga, que é bibliotecária do IBGE também, no Rio. Então é muito bacana, então eu recomendo. Então eu não tenho canal no YouTube, mas eu indico o YouTube da FEBAB lá, porque eu vou estar sempre por lá. Legal. E a última pergunta, se você já escreveu algum livro ou não? Tem algum livro seu? Bom, eu estou escrevendo o capítulo de um livro, tá, sobre catalogação e RDA, e não, eu não tenho livro publicado. Eu tenho certo medo de ter filho, plantar uma árvore, publicar um livro e de repente... Então, não fiz dos 3 até hoje, mas não, falando sério, não. Eu tenho um artigo, eu tenho artigos publicados em livros, tá, em mais de um, mas um livro meu, não tenho ele publicado. Então, tá. Olha, eu acho que as perguntas eram mais ou menos essas, talvez entraram outras que eu não consegui ver agora, mas de qualquer forma, muito obrigado, professor, foi muito legal mesmo esse momento, obrigado pela disponibilidade, o interesse, né, e a dedicação em participar, realmente foi um momento de muito aprendizado para todos nós, muito obrigada. E em nome eu não sei se o senhor quer deixar mais alguma mensagem final? Não, eu já falei bastante, né? Realmente, só agradecer pela oportunidade de estar aqui junto com vocês mais uma vez. Dizer que eu vou estar sempre à disposição também. Contem comigo. Um grande abraço. Aí, parabéns pelo evento organizado, tá? Pela organização, pela representatividade, né, que vocês conseguiram elaborar para transmitir para todo o Brasil. Parabéns. Certo, obrigada. E então, em nome do DA, da UX e da coordenação do curso de Biblioteconomia, agradeço a todos que participaram e convido para amanhã nossa última palestra com a Ana Sueli Pinho Lopes, com o tema Atuação do Profissional de Biblioteconomia para além do convencional. Boa noite a todos e até amanhã.